Nossa República conversa esta semana com o juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral e um magistrado extremamente preparado, dono de uma formação acadêmica relevante. É doutor em Direito Processual Civil na PUC de São Paulo e mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás e com diversas especializações. Peleja é professor adjunto na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, e autor de diversas obras, entre elas uma que se destaca, fala sobre o tal ativismo judicial. Mas a pauta de hoje são as eleições municipais e o combate às fake news. Doutor Antônio Peleja, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra a participação no seu programa. E esperamos ter uma conversa bastante salutar acerca das eleições de 2024, que é um tema prolixo, mas foi tudo bem determinado tanto pelo TSE, quanto pelo Congresso Nacional e será viabilizado pelo nosso Tribunal Regional Eleitoral. Então, Antônio, eu queria começar nosso papo. Eu fiquei bastante impressionado com o seu currículo. O senhor é doutor, o senhor é mestre em Direito Processual, o senhor fez a sua formação, sua colação de grau lá na Universidade Federal de Goiás e vem desenvolvendo uma carreira importante no judiciário e, ao mesmo tempo, com uma formação acadêmica também importante, né? Com várias obras escritas, enfim. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho, quer dizer, dessa sua história no direito, desde o início lá em Goiás, da sua formação, aliás, né, até agora, esse momento em que o senhor é professor adjunto aí da Universidade Federal, enfim, o que motivou o senhor a essa carreira no mundo jurídico? Olha, o serviço público, ele, além de ser um foco, tá, ele é quase uma vocação. Né? Meu pai era servidor público, era fiscal de renda em Goiás, minha mãe era enfermeira, também da rede ferroviária da União, né? E lá em Goiás, na cidade de Goiânia. Eles eram de Goiás Velho, na antiga Vila Boa de Goiás. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, e desde o início eu era fascinado com o serviço público, com o Poder Judiciário, e eu acabei sendo aprovado no concurso da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, né, em Goiânia, e isso no ano de 1992. Né? Então eu terminei a minha faculdade, já estava empregado, e me formei em Direito na Universidade Federal de Goiás, e logo fui aprovado também, logo não, né, em 1997, me formei em 94, 97, eu fui aprovado para analista judiciário, também no âmbito da Justiça Federal, e também fui aprovado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Efetivamente, foi realização de um sonho. Né? Mato Grosso e Goiás, eles são estados, têm as suas particularidades e são similares. Né? A cultura é similar aqui. Em Mato Grosso, nós temos uma forte influência do sul, né, dos sulistas, mas assim, há uma forte influência do estado de Goiás também, culinária, né, a questão social. São estados irmãos, e me realizei. Né? São estados irmãos, assim, apesar de que muita gente não sabe, não tem essa consciência, mas eu me senti extremamente confortável em casa, aqui em com Mato Grosso. certeza. Em casa, eu me senti em casa. Né? Mato Grosso tem essa característica bacana, né, de receber bem, de acolher bem as pessoas, e essa semelhança com a cultura goiana, tem coisas muito próximas, né, do boiadeiro, do garimpeiro, de uma série de atividades que acabam aproximando os povos desses dois estados. Eu queria lhe perguntar, queria que o senhor concluísse aí a sua trajetória. Como é que o senhor chega aí
na condição de juiz auxiliar da corregedoria, uma atuação, uma atividade importante para o TRE, fundamental, eu diria, né, no encaminhamento das coisas aí no TRE, e de que maneira o senhor se projeta com tantas obras, com tantos livros escritos sobre direito? Olha, eu assumi em Mato Grosso, comarca de Alta Floresta, né? E desde essa época, eu já preocupado no aperfeiçoamento, consegui fazer uma especialização aqui em Cuiabá, né? Eu me deslocava 815 quilômetros e de volta 1.600 e poucos quilômetros, quinzenalmente, isso no ano de 2000. Fiz uma pós-graduação ali no Tribunal Regional do Trabalho, né? Conseguimos algumas vagas. E depois, logo em seguida, fui para Barra do Garças, também fiz uma pós-graduação em penal e processo penal. Depois, uma outra no Tribunal Regional Eleitoral, em Direito Constitucional Eleitoral, pelo UNB. Chegamos em Tom Barra, depois fui para Rondonópolis e continuei via necessidade de me aperfeiçoar, né? E aqui, na Universidade Federal de Mato Grosso, há um mestrado, hoje eu sou professor da instituição, só que o mestrado ele exigia uma dedicação exclusiva, não tinha uma data certa e definida para os professores, né? Isso somente ocorria no início do ano. Então, eu fui aprovado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no mestrado, né? E ingressei nessa instituição, é uma das instituições mais bem avaliadas do país, e durante um ano e meio, eu trabalhando na corregedoria, fui convidado para trabalhar na corregedoria, inclusive o admirador Márcio Vidal, conversei com ele morava em Rondonópolis, eu vim para Cuiabá, e ele, não, pode fazer seu mestrado, tranquilo. Eu ia e voltava toda semana durante um ano e meio, né? Foram 3 semestres de curso, mas trabalhando na corregedoria, tudo normal, e depois, em 2015, terminei em 2014, 2015 eu ingressei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no doutorado, tá? E também, semanalmente, né, sempre semanalmente, essas universidades, as aulas são semanais, né, e presenciais e semanais. E atualmente eu desenvolvo meus estudos pós-doutorais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante, eu tenho algumas obras. Minha primeira obra é sobre o Conselho Nacional de Justiça e Poder Judiciário. Eu queria conhecer os juízes, os aspectos históricos, da antiguidade, da Idade Média, por que a necessidade de se criar um Conselho Nacional de Justiça. E eu devo dizer que, como corporativista que eu era à época, né, por isso que o estudo ele derruba dogmas, eu era contrário ao CNJ. Depois que eu acabei meus estudos, conheci os conselhos da Europa, tá? Os modelos de conselho, a necessidade do conselho, eu fiquei muito entusiasmado com o Conselho Nacional de Justiça, com o nosso Conselho Nacional de Justiça, que é integrante do nosso Poder Judiciário. Primeira obra. A partir daí, eu publiquei algumas obras de processo civil antes do atual código e publiquei obras de eleitoral. Aí que eu ingresso no direito eleitoral, né? Justamente para mais bem entender as nuances do processo eleitoral. Eu já era professor desde Alta Floresta, né? Eu lecionei algum tempo em Alta Floresta, depois em Rondonópolis, e eu queria entender melhor, né, as questões afetas ao direito eleitoral. Então, estou na obra, na 6ª edição, vamos lançar a 7ª edição de minha obra, lancei outras 4 obras de direito eleitoral, e então eu fui, no ano de 2017, eu concorri para juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, fui eleito, terminei meu biênio em 2019, e depois recebi alguns convites da gestão passada, do embaixador Nilza, Poço de Carvalho, me convidou, né? Não nos conhecíamos, mas ela me convidou para trabalhar ao lado dela, e agora a admiradora Serli Marcondes Alves, a corregedora e vice-presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Foram convites e estamos a auxiliar a Corte no que é necessário. Nesse livro que o senhor fala do CNJ, e que o senhor reviu o posicionamento, o senhor fala também sobre ativismo judicial. Qual é o seu pensamento? Como é que o senhor define? Isso existe efetivamente no judiciário? Ou é uma visão atravessada aí que a sociedade faz, ou com parte da sociedade faz, da atuação dos magistrados?
Olha, esse negócio de estudar é complicado, nos faz mudar de ideia. Né? Eu era um juiz, era muito entusiasmado com o ativismo judicial. Eu fui aprofundando os estudos, hoje eu posso ser o que se denomina um autocontido. Mas o que eu posso dizer, né, acerca desse tema é o seguinte: o ativismo ele é um fenômeno mal compreendido. E às vezes ou algumas questões que não são ativismo judicial, tá, que são taxadas de ativismo judicial, as pessoas não compreendem. E às vezes assim, é um lema de ataque ao judiciário. Tá? Efetivamente, excepcionalmente, né, na garantia de direitos fundamentais, tá? Possibilita-se esse ativismo judicial. Às vezes, o próprio Poder Legislativo ele está em estado de letargia. Tá? Ele, por exemplo, greve dos servidores públicos há mais de 30 anos no Congresso. Nós temos um exemplo concreto: o Supremo está julgando a questão da maconha, da descriminalização da maconha, e agora o Congresso ele já está a discutir um projeto, a discutir não, havia vários projetos, agora efetivamente, depois de muitos anos, e nota-se que desde 2015 esse processo estava no Supremo para ser julgado. Então nós temos 9 anos, esse processo, não, a ação respectiva estava no Supremo, há 9 anos ou mais, tá? E agora o Congresso ele resolveu discutir esse tema, quer dizer, um diálogo, e vamos ver quem vai dar a última palavra. O Legislativo está com um projeto de lei, os deputados vão analisar e vão aprovar. Isso faz parte da nossa democracia. Ativismo judicial, ele tem que ser mínimo, ele tem que ser responsável, ele tem que ser consciente, mas ele existe em países democráticos. Onde não há democracia, não há ativismo judicial. E ele tem sido muito eficaz. Eu cito o exemplo, primeiro, no âmbito eleitoral, a regulamentação do número de cadeiras de vereadores pelo Tribunal Superior Eleitoral, à época o ministro Maurício Correia. Ele regulamentou porque havia pequenas cidades com um grande número de vereadores, um grande volume do orçamento do município ia para a Câmara Municipal. Houve essa discussão do caso chamado Mira Estrela, chegou ao TSE, os ministros fizeram uma regulamentação em relação à proporcionalidade entre número de habitantes e vagas nas câmaras municipais, nas câmaras de vereadores. E, posteriormente, o que o legislador fez? Aí que eu pontuo, que é o bom, que é o ativismo judicial dialógico, tá? Dialogado, a doutrina fala isso. O Tribunal, o Congresso Nacional, ele regulamentou o tema. Né? Ele fez algumas modificações, regulamentou o tema. Então, foi preciso, havia uma mora do legislador em verificar essas questões. Então, foi preciso que o judiciário ele agisse. E isso em várias outras situações, no campo eleitoral mesmo, que o congressista ele acede a esse chamado ativismo da corte. Veja bem, e nós estamos falando de várias questões, tá? O Tribunal Superior Eleitoral ele disciplinou agora a questão da utilização de robôs, né, a utilização de deepfakes, e isso é urgente, precisa ser regulamentado, sob pena de não dá para esperar, né? Não dá para esperar. Então, assim, eu tenho um posicionamento do ativismo. O ativismo, primeiro, as pessoas não entendem o que é ativismo. Tá? O meu posicionamento de ativismo, ele é um posicionamento, vamos dizer assim, moderado, tá? Em situações extremamente necessárias, como o judiciário vem fazendo. Agora, o que acontece? É óbvio, né, nós somos 18 mil juízes, é óbvio, né, que há juízes com posicionamentos diferenciados. Né? Há o que se chama de subjetivismo, discricionariedade, mas os tribunais estão presentes justamente para, em nível de recurso, para resolver essas situações. No âmbito eleitoral, essas resoluções que são pautadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e ele tem uma preocupação muito grande, né? Ele tem uma preocupação muito grande, por exemplo, a questão do abuso de poder. Essas resoluções deixaram claras que a figura do abuso de poder ela não pode ser criada pelo juiz.
tá? Ela olha, a questão do abuso de poder são essas figuras e o juiz não pode criar. Então, assim, os tribunais superiores, eles são muito críticos a esse criacionismo do juiz de primeiro grau, tá? Até do juiz de segundo grau, porque o judiciário ele tem que ter um escalonamento, ele tem que ter, hoje nós falamos em precedentes, são decisões das cortes superiores, né, que vinculam os juízes inferiores. Então, é isso que se quer, né? É isso que se quer, assim, que o juiz, ele em situações já resolvidas, que eles sigam essas decisões. Essa questão do ativismo, o ministro Barroso tem uma argumentação que eu acho muito pertinente. Ele fala, gente, existe um certo ativismo, por vezes existe, mas o que existe, na maior parte das vezes, é um protagonismo do judiciário, porque a Constituição colocou todos os assuntos possíveis e imagináveis da vida em sociedade, estão lá no livrinho, e isso, de um jeito ou de outro, acaba chegando lá no Supremo, chegando nos tribunais superiores, e é preciso decidir. A demanda que chega é preciso decidir, né? Esse é um fato que eu acho que é relevante. E a outra coisa é isso que o senhor citou, que é a demora do Congresso Nacional, que protela muito, sobretudo, assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos geralmente são engavetados, né? Lá no Congresso, ficam lá, passam anos e anos. O Código Civil, que ainda está em vigor, levou 30 anos para ser promulgado, né? Já tem 20 anos, já vai para 50 anos. Quer dizer, a sociedade já mudou muito e agora se está fazendo uma atualização, por iniciativa do Congresso Nacional, por iniciativa do Senado da República. Então tem isso, o Congresso muitas vezes ele não enfrenta certos temas e aí é obrigado a justiça demandada a tomar decisões. Me parece que é muito isso que acontece na prática. Mas eu queria avançar agora para a gente conversar um pouquinho sobre as eleições desse ano e sobre as resoluções que a Justiça Eleitoral já tomou acerca desse regramento que vai orientar aí todo o processo eleitoral deste ano. Há uma previsão lá no calendário eleitoral de quase 299 eventos, atos que precisam ser seguidos, cumpridos, prazos, etc., até dezembro desse ano, do final do ano. Quer dizer, todos eles relacionados ao processo eleitoral desse ano. 141 municípios, nós temos 141 prefeitos, candidatos disputando a eleição, fora os vereadores, todos de cada cidade. Como é que a Justiça Eleitoral, o TRE, se prepara, se organiza para dar vazão a esse atendimento, a todos esses eventos elencados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral? Bem, em primeiro lugar, eu gosto de pontuar que as eleições municipais são a base. E nessas eleições há um empenho muito forte da comunidade local, tá? E dos atores locais, dos candidatos, tá? Então, assim, são eleições bastante importantes para o nosso estado. Você falou em 141 municípios, tá? Eu gostaria de pontuar agora, né, que houve a criação de um novo município, tá? Verdade, que é o município Boa Esperança do Norte, verdade, que vai estar vinculado à 43ª Zona Eleitoral, Sorriso, Boa Esperança do Norte, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã. Então nós temos mais um município, o tribunal já regulamentou as eleições nesse município, a quantidade de vagas na Câmara Municipal, tá? E isso é apenas um exemplo da necessidade de gestão e gerenciamento do Tribunal Regional Eleitoral para as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral não para e diz que eleições são de 2 em 2 anos, mas o Tribunal Eleitoral, as ações do Tribunal, elas são constantes. Nós temos, primeiro, no campo jurisdicional, nós temos os processos que estão em trâmite, que têm que ser julgados, e depois nós temos, no âmbito
da zona eleitoral, das juízas eleitorais e dos juízes eleitorais, nós temos várias ações que se desenrolam. Por exemplo, nós estamos bastante empenhados em todas as zonas eleitorais, com todos os colegas. Nós temos, a desembargadora Serli criou uma conectividade com os juízes, tá? Diálogos de gestão, reuniões quinzenais com os juízes eleitorais, os servidores de cartório. Nós abordamos, por exemplo, a questão da biometria. Tá? A desembargadora Serli teve uma reunião com o corregedor geral eleitoral para o ministro Raul Araújo para discutir alguns temas. Dentre esses, a questão da biometria. E Mato Grosso foi o único estado da federação que conseguiu evoluir nesse ano 1 ponto percentual na questão da evolução da biometria. Efetivamente, é um dos pontos de maior cuidado, de maior empenho do Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Porque biometria significa segurança. Biometria significa segurança. Então, nós estamos cerca de quase 83% de nossos eleitores com a biometria. E é necessário que esses eleitores restantes, né, nós temos 2,5 milhões de eleitores, é necessário que esse gap, né, dos 80%, que se chegue pelo menos a 95%. Você acha que é possível chegar a esses 95% este ano, para essas eleições? Olha, todo esforço que o Tribunal Regional Eleitoral fizer, e não só o tribunal, não há questão de tribunal eleitoral, é questão de união entre poderes, é questão da participação da sociedade. Veja bem que a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ela firmou parcerias, né, acordos de cooperação com o governo do Estado, pela Secretaria de Planejamento e Gestão, com o próprio Tribunal de Justiça, né? São tribunais diferentes, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com a Câmara Municipal de Várzea Grande. Então, foram abertos 5 postos para atendimento cidadão na Assembleia Legislativa em locais do ganha-tempo também há. Então, existe uma preocupação muito grande para o atendimento dos eleitores e das eleitoras. Agora, o que acontece? É necessário que o eleitor, e por isso a imprensa é muito importante, ele se conscientize, que ele compareça nesses mutirões, há vários mutirões. Desculpa, doutor Veloso, está acontecendo também no interior do estado, além de Várzea Grande, cidades mais distantes, cidades menores? Então, há uma preocupação, inclusive o desembargador Serli sempre teve essa preocupação com as cidades menores. Tá? Nas cidades menores, as juízes eleitorais, estão realizando vários mutirões, tá? Com auxílio das prefeituras. Inclusive, na próxima semana, nós estamos agendando uma reunião com todos os prefeitos do estado de Mato Grosso para que nós possamos, de mãos dadas, operacionalizar ainda mais a questão da biometria. Né? Sem o auxílio do poder local, é mais difícil. Né? Mas os juízes e as juízes já entraram em contato e estão realizando esse trabalho. Há dificuldades? Aldeias indígenas, população ribeirinha, zonas eleitorais situadas em glebas distantes. Mas o Tribunal Regional Eleitoral faz todo o esforço para que o cidadão, desde as grandes metrópoles, né, como Cuiabá, até aquele que mora no rincão mais afastado, ele tem esse acesso ao voto, inclusive com biometria. E é isso que se quer, e é isso que o Tribunal Superior Eleitoral pontuou, inclusive por meio das alterações das resoluções recentes. A biometria, como o senhor falou, praticamente elimina a possibilidade de fraudes eleitorais, né? De o candidato se apresentar como um e ser outro, enfim, o candidato do eleitor. Então, isso tem realmente um peso importante, né? Olha, a questão da segurança, as pessoas às vezes defendem, né, o voto de papel, mas quem estuda realmente a história das eleições, já o Código de 1932 já previa a utilização da máquina de votar, 1932. Né? Por quê? Porque as fraudes eram gigantescas, gigantescas por vários expedientes. Né?
trocavam cédulas de papel, rasgavam, eles chamavam de engravidar as urnas, né? Colocavam os votos nas urnas, vários expedientes. E em 1996, né, teve início, né, a utilização da urna eletrônica. De lá para cá, diminuiu-se muito, eliminou a possibilidade de fraude, né, e a biometria é um contributo a mais, tá, para dar a totalidade de segurança. Essas resoluções do TSE deste ano, para as eleições municipais, elas sofreram muita influência em razão dos acontecimentos decorrentes da eleição de 2022, que culminou aí naquele 8 de janeiro muito triste para o país, enfim. Entre medidas de atos gerais aí do processo eleitoral, o TSE determinou a proibição do transporte de armas e munições, principalmente pelos CACs, chamados colecionadores, e determinou também a gratuidade do transporte de eleitores, transporte coletivo urbano, no dia da votação. Quer dizer, todo mundo, no dia da votação, nas cidades onde tem transporte coletivo urbano, ele será gratuito para que as pessoas possam ir, votar e voltar para suas casas sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, né? E isso, claro, muito em decorrência dos lamentáveis fatos durante o processo eleitoral de 22 e depois do processo eleitoral de 22. Como é que o senhor avalia essas duas medidas, se elas contribuem realmente para um estado de espírito mais democrático, mais respeitoso, mais civilizado do processo eleitoral? Estamos a viver um momento histórico, em todos os sentidos, e o aprofundamento de investigações e o delineamento de processos está mostrando isso, está mostrando isso. Agora, é necessário também que haja uma atuação por parte dos entes estatais para que haja uma prevenção. Nós temos uma polarização muito grande no país, talvez como se nunca houvera tido. E essa polarização, ela é danosa para a democracia nos seus extremos. A racionalidade, ela fica de lado ante a paixão. Então, o que acontece? Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele já fez a pontuação nas resoluções, inclusive no informativo da Corregedoria, que está sendo lançado hoje. A Corregedora, ela lançou, de Maduro Serli, ela lança informativos acerca dos atos eleitorais, acerca de decisões judiciais importantes. A dessa semana, ela trata justamente sobre uma análise rápida sobre essas resoluções que foram aprovadas agora dia 28 de fevereiro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, efetivamente, há na resolução, uma das resoluções aprovadas, que é a 23736, a proibição do transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte de colecionadores, atiradores, caçadores, no dia do pleito e nas 24 horas que antecedem e sucedem. E isso é muito importante. Nós tivemos algumas tristes experiências em relação a isso. É necessária que haja essa regulamentação. O cidadão, ele tem que ter o direito dele, efetivamente ele tem o direito. Agora, portar armas no dia das eleições, dia da eleição é um dia de ambiente de liberdade do voto. A conquista pelo voto livre é um direito humano, foi um dos primeiros direitos humanos que nasceu. O direito à liberdade, direito à escolha do seu candidato. Uma outra questão muito importante também é a questão do assédio eleitoral, que a justiça, notadamente a justiça do trabalho, que é o assédio do empresário, do empregador, sobre o empresário. É uma questão muito importante também, que nas eleições passadas houve um aumento exponencial e que nessas eleições todos os atores do sistema de justiça estão bastante cautelosos
e em observação em relação a essas situações, que devem ser denunciadas para que a justiça ela garanta a liberdade de voto no eleitor, porque democracia é isso. Democracia é escolher o seu candidato, mesmo que ele saia derrotado, mas o direito de escolha, o livre direito de escolha. E o Estado brasileiro, ele se fundamenta nisso. Tá? As eleições elas vão sagrar vencedores, tá? Vários vereadores, vários prefeitos, tá? E esse é o ponto final da democracia, tá? Que se sucede a cada eleição. Agora, e também essa resolução, você pontuou acerca do transporte gratuito, houve a regulamentação, né, transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal no dia das eleições. Tá? E sem qualquer distinção entre eleitoras e eleitores, sem veiculação de propaganda partidária ou eleitoral. Então, se observou também, no dia das eleições, nas últimas eleições, houve situações desagradabilíssimas em relação a isso, em relação ao transporte de eleitores. Então, essa resolução ela veio justamente disciplinar essas questões de uma maneira extremamente necessária. Para quê? Para garantir a nossa democracia e o voto livre. Doutor Pereira, a gente falava aí de algumas normatizações que o TSE implantou esse ano como regra para o processo eleitoral, e uma das grandes preocupações, e aliás, o maior desafio da justiça eleitoral brasileira é a questão das fake news, das notícias falsas, das informações disseminadas, da desinformação, melhor dizendo, que são disseminadas nas redes sociais. De que maneira os juízes eleitorais, o TRE de Mato Grosso, está se preparando, aliás, as denúncias já começaram a chegar ao TRE, hora de um partido, hora do outro, né, por propaganda extemporânea, ou enfim, por atitudes que talvez sejam considerados fake news, enfim. Como é que o TRE está se preparando para fiscalizar isso? Vai de muito dos partidos e dos candidatos fazerem a denúncia, ou o judiciário, o sistema da justiça eleitoral pode eventualmente, claro que o juiz não pode de ofício tomar decisões, né, sem ter sido provocado, mas existe uma estrutura do TRE preparada para isso, porque imagino que nós vamos ter muitas denúncias acerca de fatos como esse, não? Olha, primeiro, fake news, desinformação, e hoje nós temos também a utilização de avatares, de chatbots, de deepfakes, são questões preocupantes e oriundos do desenvolvimento da tecnologia. Hoje a própria feitura dentro dos partidos, da política dentro dos partidos, ela é diferenciada. Né? Antes, os filiados tinham uma grande expressividade, ou atualmente, é um fenômeno em nível mundial, eles chamam aquela política que é possível ser feita a partir de um estúdio. A partir de um estúdio, a comunicação de massa, ela alcança, como qualquer outra, ela tem um alcance absolutamente eficiente. É preciso que nós nos adequemos a essas situações. O Tribunal Superior Eleitoral, ele editou resoluções, ele veda as deepfakes, né, que são aquela situação que coloca a pessoa, né, com palavras e emoções, não são delas, mas a tecnologia permite isso. Né, colocar o juiz Antônio Pereira falando outras questões, né, outras linhas de abordagem. Isso é proibido na propaganda eleitoral. Qual é a consequência, doutor Pereira, do candidato que usa o deepfake, que usa o candidato adversário, manipula uma imagem dele de maneira que ele apareça falando algum absurdo que lhe prejudique? De que maneira o candidato que usar isso, seja nas suas redes sociais,
seja na propaganda eleitoral do rádio e da TV, de que maneira ele vai ser punido? Ele é punido imediatamente ou isso é um longo processo que pode durar, às vezes, até 2 anos? Olha, veja bem, eu só gostaria de fazer a pontuação como a justiça vai utilizar, como a justiça vai fiscalizar essa situação. Tá? Nós temos cerca de 57 zonas eleitorais, 58 zonas eleitorais, com 58 juízes eleitorais, nós temos o Tribunal Regional Eleitoral. E temos também os promotores eleitorais. Mais do que isso, nós temos os partidos, as coligações, as federações e seus advogados. Além disso, a própria população. Todos são fiscais das eleições. O sistema, o próprio Tribunal Regional Eleitoral teria uma missão hercúlea de trabalhar de ofício. Mas todos esses atores são muito importantes. O partido tem que fiscalizar, os candidatos têm que se fiscalizar reciprocamente, a população tem que denunciar, o tribunal tem vários meios à disposição, ao pardal, para receber denúncias, e no próprio Ministério Público tem uma atuação muito forte também. São todos esses atores do sistema político brasileiro, do sistema judicial eleitoral brasileiro. E isso é muito importante. Então, a partir do momento que houver essas comunicações, o juiz eleitoral ele pode, provocado, ou mesmo de ofício, ele pode determinar imediatamente que cesse essa propaganda irregular. Ele defere uma liminar, ele defere uma ordem para que imediatamente essa irregularidade, essa infração à legislação eleitoral, ela cesse, ela pare. E fora isso, o processo continua. Porque se verificar, uma vez que for verificado o abuso de poder econômico ou político, ou o abuso dos meios de comunicação, a sanção do Estado para isso, cassação do registro, do diploma, multa, inelegibilidades. Então o TSE deixou bem claro essas situações e ele disse o quê? Que isso é um abuso. O abuso de poder político, econômico, dos meios de comunicação já tem previsão nas leis respectivas. Então é muito importante que os candidatos, os partidos, as coligações, eles conscientizem, os candidatos se autoconscientizem e o partido conscientizem eventualmente seus pré-candidatos, os seus candidatos, no momento adequado para que não infringam a legislação eleitoral. E nós vemos diversas situações, algumas situações, vamos dizer assim, que o candidato é cassado, o candidato é multado, cassa-se o registro ou o diploma em virtude dos excessos cometidos contra a lei eleitoral. Há uma lei eleitoral, há várias leis eleitorais, a lei das eleições, o Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, e lei aprovada pelo Poder Legislativo e que deve ser cumprida. E o cidadão, ele é o fiscal maior. Doutor Peleja, a manipulação da informação talvez, vem sendo verificado isso desde 2018, é um instrumento muito forte de estabelecer junto ao eleitor ideias, conceitos, informações falsas e que acabam direcionando o eleitor para tomar uma decisão eleitoral que é extremamente importante, mas com base numa mentira, com base numa ilusão. Muitas vezes prejudicando, aliás, na maioria das vezes, prejudicando o oponente na eleição, o adversário na eleição, quando um candidato promove isso em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Aliás, os grupos do WhatsApp são um perigo, porque eles funcionam muito e com uma velocidade enorme. Quando um post chega a ser publicado no WhatsApp, até conseguir parar isso, já se trouxe um prejuízo enorme para aquele que é atingido pela desinformação ou pela notícia falsa, informação falsa. Essa manipulação ela acaba alimentando também o ódio entre parcelas da população, quer dizer, acaba dividindo ainda mais o país, o que o senhor já disse lá no primeiro bloco, que é um grande, enorme prejuízo para a sociedade brasileira,
porque e para a democracia, né? Porque o importante da democracia é que o cidadão possa expressar a sua vontade, né? Mas com base em informações verdadeiras, com base fazer juízo de valor das pessoas e das propostas e das ideias a partir de informações verdadeiras. Essa manipulação, o senhor acredita que é possível que a justiça eleitoral, que a sociedade brasileira consiga superar isso e já comece a superar a partir desse processo eleitoral de 2024? Eu estou usando as eleições municipais porque é o maior número de candidatos, né, no país, são quase 6 mil candidatos a prefeito, enfim, né, é um volume muito grande de candidaturas de campanhas para serem fiscalizadas. Olha, a situação da desinformação, que se chama fake news, né, esse termo às vezes está superado, fala-se hoje em desinformação, é uma situação complexa. Tá? Há uma vasta literatura sobre isso. Eu estou a lecionar Direito Eleitoral na Universidade Federal de Mato Grosso, né, a parte da disciplina que eu sempre lecionei, e nós vemos que isso é um problema mundial. Tá? Há fábricas de fake news instaladas na época das eleições. Isso é caro, isso custa, isso pode significar abuso de poder econômico. A partir do momento que uma mentira é propagada, dizem os estudiosos que a velocidade para que ela seja desmentida, ela é 10 vezes menor. Tá? E o grande problema, além dessa grande fábrica, as pessoas pulverizam a inverdade, mesmo sabendo que há uma mentira. Tá? Porque não é difícil saber, e hoje nós temos várias agências de checagem, não é difícil saber que a informação é verdadeira ou não. Agora, o que acontece? A grande maioria das pessoas, isso é demonstrado por estudos psicológicos, elas se aderem a determinados posicionamentos, tá? E elas se aderem a determinadas notícias, e para ela não interessa se é falso ou verdadeiro. Interessa que o jogo seja ganho. Isso é uma questão cultural. Veja bem que é em nível mundial. São táticas que foram usadas em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o grande, vamos dizer assim, o grande país a ser observado, tá? Isso aconteceu com uma frequência muito grande em vários países. E no Brasil não foi diferente. É uma questão também cultural, é uma questão que toda a sociedade está envolvida, né? É uma questão que ela possibilita a corrosão da nossa democracia. Né? Uma debilidade à democracia. As fake news, essa desinformação, tá? Elas têm que ser punidas severamente. O cidadão, ele é o maior fiscalizador, além, é claro, dos atores principais que nós já mencionamos. Doutor Pereira, a gente observa ao longo do tempo que há um processo longo quando se constata, por exemplo, uma denúncia, seja por notícia falsa, seja pelo cometimento de alguma irregularidade por parte de um candidato, e esse candidato vence as eleições. Então, muitas vezes, esse longo processo praticamente leva à impunidade. Vou dar principalmente em eleições, relativamente às eleições para o legislativo, para as eleições proporcionais. E isso tudo acaba criando uma situação, essa lentidão acaba, de alguma forma, prejudicando o que seria o bem maior, que é o fazer justiça. Eu queria saber do senhor, se o senhor concorda com a sistematização da jurisprudência sobre os ilícitos eleitorais, com uma aplicação uniforme da lei pelas juízas e pelos juízes eleitorais. Quer dizer, já tem uma jurisprudência classificada. O juiz assume ou deixa esse processo se alongar mais do que o necessário? Olha, veja bem, quando eu comecei, eu fui juiz eleitoral em Alta Floresta, na 24ª zona eleitoral, e respondi por algumas zonas eleitorais limítrofes.
E o que acontecia naquela época? Determinada ação eleitoral, uma investigação judicial, ela era ajuizada, né? E às vezes o resultado saía após as eleições. Qual que era a prática correta? Pegava o resultado daquela sentença e entrava com a outra ação. Essa era a grande morosidade que havia. Eu, como observador, vejo que a situação mudou e muito. A celeridade, houve grande celeridade. Note-se bem, celeridade não depende só da justiça. A celeridade depende do comportamento das partes, a celeridade depende do comportamento do advogado e, obviamente, do juiz. São 3 fatores. E, às vezes, se imputa ao Poder Judiciário a letargia, a demora. Então, o que aconteceu? Houve modificações legislativas conferindo às ações, todas as ações, a cassação de registro, as ações de investigação judicial, né, que é a principal, a ação de impugnação do mandato eletivo, a ação de impugnação do registro de candidatura, cassação do registro do diploma, né, principalmente, além de multa. Então, as ações elas ficaram mais homogêneas. Então, qual foi o motivo ensejador? Acabar com esse fator tempo, né, com esse tempo desperdiçado, porque de que adianta caçar determinado candidato que assumiu o cargo, exerceu o mandato inteiro e a cassação sai posteriormente? De nada vale. É uma decisão inútil. Aliás, o grande mestre dizia, né, que uma decisão tardia nada mais é do que uma injustiça qualificada. Agora, em termos de precedentes, os tribunais, as cortes superiores, não só em nível de direito eleitoral, mas em nível da justiça comum, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, eles exortam o quê? Os juízes têm que cumprir as normas. Há um padrão a ser seguido, a não ser que a situação seja diferente. Mas a partir as decisões do TSE, né, elas têm que ser estudadas, têm que ser observadas. É óbvio que é um sistema, o processo é uma dialética, os advogados e o Ministério Público, os advogados de cada uma das partes têm os seus trabalhos, têm as suas teses, têm as suas teorias, mas a grande preocupação é fazer justiça. O que é fazer justiça? Ter uma decisão, né? Ou uma decisão que vai ser julgada improcedente, que não vai cassar o sujeito do cargo, ou uma decisão que vai cassar. Tanto faz. O que importa é uma decisão justa. Uma decisão justa e com duração razoável. Porque o TSE, o próprio legislador, ele já inseriu na lei das eleições 9.504 que é necessária a duração razoável do processo no prazo de 1 ano. Então, é uma situação bastante observada pelos juízes e juízas no nosso estado e no nosso país. Doutor Antônio Veloso Paleja Júnior, muito obrigado. Eu peço desculpas que nosso tempo já acabou, infelizmente. Já passamos aí uns 2-3 minutos do nosso tempo e ainda faltou muito assunto. Eu queria falar aqui sobre as doações em Pix, sobre a abertura das contas específicas para as candidaturas de mulheres, de pessoas negras. Tem uma série de definições da nova legislação eleitoral aí para essas eleições que vão ficar de fora desse nosso papo, mas eu tenho certeza que daqui até lá a gente consegue voltar a conversar, aprofundar um pouco mais e falar de outros temas. Agradecido de coração aí pela sua gentileza de abrir a sua agenda para essa nossa entrevista. E o senhor faça aí, por favor, as suas considerações finais. Olha, é um prazer participar. É uma obrigação participar como membro, como ator desse sistema, né, como ator da corregedoria, do tribunal, né, uma obrigação vir a programas como esse, como a Nova República, esclarecer. O esclarecimento ele é extremamente necessário, como você disse, são mais de 6.000 candidatos. Esses candidatos, os pré-candidatos, os candidatos, eles precisam ter o conhecimento da legislação eleitoral, para evitar o quê? Para evitar cometer ações ilícitas, civilmente ilícitas, ou mesmo penalmente ilícitas. Então, nós estamos sempre à disposição. A Corregedoria Regional Eleitoral, a desembargadora Serli Marcondes Alves, ela pontua essa extrema necessidade de parceria com a imprensa em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, e estamos sempre à disposição.
É só convidar. Muito bem, muito obrigado. E nossa República está aqui à disposição da Justiça Eleitoral. Um grande abraço e até a próxima semana com mais uma entrevista esclarecedora, como foi essa do Dr. Paleja. Um grande abraço.